De volta do intervalo e já estão comigo aqui os dois convidados de agora, a Isabela Amori e o João Paulo, que são os fundadores da Plante Um Papel. Você já plantou papel? Não? Então você vai entender o que a Plante Um faz e mais, empresa premiada, e a gente já vai falar disso. Isa, bem-vinda ao Move. Muito João, obrigada. Bem-vindo ao Move. Prazer estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite. Beleza, para a gente começar, vamos explicar o que é a Plante Um Papel, depois a gente fala da Eco e aí a gente fala do prêmio. Bom, o nome acho que já diz tudo, né? Plante Um Papel, nós trabalhamos com a reciclagem do papel branco e a produção de papel semente. Para quem não ouviu falar, nunca ouviu falar disso, né? O papel semente é um papel reciclado comum, mas que tem um a mais ali, que tem sementes na sua composição e possibilita o plantio após o uso. A gente usa principalmente para produtos, para substituir os papéis descartáveis, tipo cartão de visita, etiqueta de roupa, flyer, todo aquele papel que você usa muito rapidinho, logo joga fora, a gente pode fazer em papel plantável. Ô João, que semente que põe lá? O que eu posso plantar com o papel? Bom, então, essa é uma pergunta interessante. O pessoal gosta de ter essa curiosidade. A gente seleciona sementes que elas sejam de fácil cultivo, primeiro para quebrar essa desconfiança, porque a primeira desconfiança é vai nascer mesmo. Então, precisa ser uma semente de abrangência nacional, porque a gente também distribui para o Brasil inteiro. E ela precisa dos cuidados mínimos que uma planta deve ter, né? Regar, ficar ao sol. Então, a gente tem manjericão, rúcula, salsinha, pimenta biquinho, que são culturas fáceis de ter em casa, apartamento, também não precisa de um espaço muito grande. Tem a margarida também, que é o xodozinho, que é a flor que a gente tem. Olha só. Bem legal. E como que surgiu isso aí? Onde vocês viram? Veio da cabeça de vocês? Como que é? Qual que é a formação de vocês? Nós somos engenheiros ambientais, fizemos faculdade juntos, nos conhecemos aí há muito tempo, né? Bem antes do Plante Um Papel. Já temos 15 anos aí para mais. Na verdade, eu primeiro fui num congresso durante a universidade, durante a faculdade, e aí lá o crachá era de papel semente. Isso faz o quê? 10 anos, faz muito tempo. Aí eu achei demais, né? Imagina, nunca... Se agora o pessoal ainda não ouviu falar, imagina na época. É verdade. Daí eu trouxe, mostrei para eles, a gente conversou, ficamos com isso na cabeça. E aí, durante a pandemia, o nosso negócio principal na época eram os tratamentos biológicos. Os nossos principais clientes eram restaurantes e shoppings, que foram bem afetados durante a pandemia. Aí a gente teve que, né, pausar essa atuação e surgiu a ideia de a gente fazer alguns produtos ecológicos, ecobag e tal, e a gente queria colocar um cartãozinho de agradecimento e lembramos do papel semente. Então, no começo era para uso próprio, não queríamos vender, a gente queria só fazer para nossa demanda mesmo, aí viralizamos no TikTok, olha só que legal. Mas olha só. E aí o pessoal começou a querer comprar e agora já enviamos aí para o Brasil todo, né? Produzimos cerca de 8 mil folhas por mês. Caramba! Então, estamos crescendo. Como que produz, João? Como é que é o processo aí para eu pegar a semente, reciclar o papel? Deve ter uma engenhoca meio complexa, entendeu? A engenhoca é complexa, mas a gente vai aprendendo aí ao longo do processo também, né? A gente começou, que nem a Isa falou, com essa necessidade. A gente precisava faturar, precisava entrar dinheiro. E a gente achou que era uma oportunidade de começar a produzir. Então, basicamente, é aquele papel machê que a gente faz quando é criança. A gente pega o papel que já foi usado, folha de caderno, sulfite, documentos, deixa de molho e aí depois ele vai virar polpa de papel novamente e é um processo artesanal, porque precisa ter um cuidado na hora de colocar as sementes, depois ele é seco ao sol mesmo, então, assim, o processo, basicamente, ele é sustentável, artesanal, desde a sua origem e no ciclo, quando fecha, quando a gente produz esse papel, que ele vai ser plantado em vez de virar lixo novamente. Então, assim, é um processo simples, se você lembrar lá da escola, de deixar papel de molho e bater, mas ele tem essa complexidade no meio que é a semente, né? Então, é um processo de reciclagem mesmo de papel, só que a semente, ela dá uma sensibilidade a mais no produto. Você sabe que eu não posso ajudar vocês, porque eu reprovei em educação artística, então eu já ia estragar a manufatura inteira, né? Semente é importante, você já falou, e qualquer papel serve para ser reciclado para esse projeto de vocês ou tem tipos de papéis específicos, ô Isa? Olha, a gente costuma usar o papel branco mesmo. A gente já tentou vários tipos de papel, mas cada um deles tem uma concentração ali de celulose. Então, a gente estava percebendo que a gente tinha muita irregularidade no nosso produto final, né?
Então, a gente começou a reciclar só o papel branco mesmo, O branco lógico. que você fala é o sulfite, que a gente usa folha na de escola e tal, folha de caderno, caderno. agenda. Rabiscado, pintado, não tem problema. Não, por favor, não podemos reciclar papel limpo, né? Porque não é essa a ideia. O papel ele pode ser impresso, pode ser colorido, a impressão, tudo mais. Só não pode ser o papel, tipo, aquele sulfite rosa, né? Tá. Porque daí depois junta um monte de cor. Impregnada, né? Isso, daí junta um monte de cor e ele acaba ficando mais cinza. E aí a gente quer deixar ele bem branquinho mesmo, então a gente acaba usando só o papel branco. Porque senão a gente teria que usar aditivos ali para branquear E o não papel, é a proposta, e não é né? a proposta. Então a gente usa água, papel, o mínimo de água possível, reuso de água, braço. Semente, sol pra caramba. Sol, engenharia também. O bom do sol é que a nossa cidade, né, Londrina, tem sol à disposição, né? Sim. Esse aí aqui é tranquilo. Mas como que vocês fazem o ciclo, né? Então, eu preciso captar o papel, então como que eu, Cristiano, se eu quiser doar, faço como? Vocês têm times que vão buscar em algum lugar específico, trabalho, como que é esse processo de chegar? Porque essa é a matéria-prima básica, né? Exatamente, exato. Nosso primeiro passo é a divulgação às redes sociais. Nossas redes, elas são muito fortes, então a gente aceita doações locais aqui de Londrina. Temos parceiros estratégicos também, empresas privadas, por exemplo, aqui, que gera muito documento, papel, então, dependendo se for um documento confidencial, a gente faz um contrato, a gente disponibiliza um ecoponto, faz um contrato de confiabilidade, porque tudo vai ser destruído lá dentro da empresa mesmo. A gente também tem parceiros, entidades públicas, que também doam para nós esse papel. E a gente devolve o nosso papel também como uma moeda de troca. Então, por exemplo, vai ter uma ação específica dentro de um aniversário da empresa. Então, a gente acaba devolvendo em créditos em papel semente com a gente pela troca da matéria-prima. Sensacional. Ju, anota aí que os brindes do Move vão ser todos plante um papel, hein? Faz todo sentido, né? É isso. Pensando como empresa, vocês têm uma unidade fabril em Londrina? Como que é a estrutura do Plante 1? Sim, nós temos aqui uma mini fábrica, né? Fica ali na região norte. E ali nós somos em 6 pessoas no total. São basicamente 3 na gráfica, porque a gente tem também, desde a produção das folhas, da reciclagem, que daí são 2 pessoas. O João fica ali bem de perto, monitorando tudo isso, né? Lá dentro. Isso. Daí depois ali, a gente considera 2 fábricas, né? Porque a gente produz ali a nossa matéria-prima, que são as folhas A4, e depois na gráfica a gente faz toda a personalização. Porque a maioria dos nossos clientes, eles querem já receber cortado, impresso, personalizado. Ah, bonitinho. Isso, cortadinho, embaladinho. Cortadinho, bonitinho, certinho. Isso, então a gente tem essas duas vertentes ali dentro da Plante um Papel. Nasceu quando, Isa? Tem quanto tempo o projeto? Tem 2 anos, inclusive, sexta-feira que vem é aniversário. Parabéns, convide-nos para a festa. É isso aí. 2 anos. E essa iniciativa tem tudo a ver também com uma pauta super atual, né? Que é o ESG, né? Então, assim, você que é de grande companhia, quer trabalhar o ESG, aqui vai uma dica, hein? Recicla o papel e você pode gerar isso ainda como objeto da companhia, né? E isso aí leva a gente para um lugar onde estávamos em comum nessa última semana, quase fim de semana, em que vocês, com esse projeto, um projeto novo, super atual, que tem essa pegada ambiental, mas também do empreendedorismo, vocês estão vendo várias coisas que tem que acontecer para chegar aquele papelzinho, né? Tem um baita processo de empreendedorismo aí, que foi o prêmio Empresa Inovadora, e vocês ganharam como empresa inspiradora. Sim. Conta aí como que foi participar, classificar e viver aquela expectativa para receber o prêmio e daí recebê-lo. Foi uma montanha-russa de emoções, na verdade. A gente viu na TV, né? Sim. O pessoal estava almoçando, assistiram na TV lá a propaganda do prêmio. Aí pensamos, vamos nos inscrever? Não sei, será que a gente está pronto, né? A gente não sabia muito bem o que esperar. Esse aqui pega quem? Aí, aqui, ó, o resultado de tudo isso que eu vou explicar. A gente não sabia muito bem o que esperar, nos inscrevemos, estava mais ou menos meio sem expectativa, né? E aí a gente foi passando, né? Fomos passando nas etapas e conforme a gente ia passando, que inclusive a ideia do prêmio é dar esse diagnóstico, a gente foi percebendo que a gente ainda estava engatinhando na inovação. Olha aí. A gente tinha um produto inovador, a gente divulgava ele de forma inovadora, mas muitas outras questões de processo, de cultura de inovação, a gente
gente tinha bastante coisa para evoluir ainda. Então, quando a gente chegou aos finalistas, nós vimos, né, quem estavam ali como finalistas, já foi o grande prêmio. Tinha bastante marca de peso lá, né? Sim. E aí, João, quando falou o nome de vocês lá, eu não estava lá porque eu tive que ir embora, né? Foi, quase perdeu, né, o seu? Não, eu quase perdi o meu, mas a minha história eu vou contar depois. Desculpa, mas vocês não viram que eu caí um tombo lá na frente de 2.000 pessoas. Também vou contar depois. Foi no escuro. Mas, a gente estava numa expectativa muito alta, porque só de fazer parte das 10 empresas mais inovadoras do Paraná na categoria indústria já era, assim, algo surreal para a gente com 2 anos. E aí, quando veio a esse da inspiradora, a gente falou, vamos entrar de cabeça, vamos usar uma das nossas armas, que é o marketing, e vamos falar com todos os nossos clientes, que agora é a hora da gente ganhar esse prêmio. E lá na hora, sério, fomos de não entender o que estava acontecendo. E muito legal, a oportunidade, a visibilidade, um evento fantástico, sem comentários, uma estrutura incrível. Só foi alegria e segurar o choro para não passar vergonha. Tinha até uma etapa de engajamento, né, que as pessoas precisavam comentar, falar ali, para dar o engajamento, participar, contava como pontos, né? E aí muitos dos nossos clientes foram lá, deixaram depoimentos, sabe? Falando sobre... Daí a gente falou, nossa, foi demais. Um feedback gratuito, assim, genuíno, e é uma torcida que talvez nem a gente acreditava tanto na gente, assim, igual eles. Pois essa é a história do empreendedor, tem que acreditar sempre, mas eu acho que tem uma outra coisa aí, que é o que você falou antes, né, João? O feedback, né? As pessoas que convivem com vocês, que consomem o produto, mais importante do que isso, espontaneamente irem lá e falar, não, vai aqui, vota neles, eu estou votando e tal. Eu acho que isso mais do que o prêmio, né, Isa? Quando você vê isso, recebe de volta, como que é para o empreendedor nessa trajetória, que é doída, né? Às vezes até solitária de fazer as coisas, né? Eu acho que é bem por aí. Às vezes a gente posta só um monte de coisa boa, né? Posta prêmio, posta as vitórias, mas às vezes o caminho ele é longo, né? É o que nem estava falando antes. Leva tempo. Às vezes a gente dá aquela desanimadinha, né? Não tem como. E aí quando a gente vê tudo isso e até o prêmio, é uma validação, assim, que a gente está no caminho certo, é um combustível para a gente seguir, né? Vai concorrer ano que vem já em outra categoria? Opa, já estamos pré-inscritos. Vocês aconselham os startupeiros londrinenses a concorrer, a participar? Com certeza. Que nem a Isa comentou, não só o estar no evento, o network, a troca, mas o processo da classificação, ele foi de grande valia para nós. No meio do processo, nós já fomos implementando novas coisas, levando um olhar diferente para áreas que talvez a gente nem considerava que poderia inovar nesse setor dentro da empresa. E a gente, tendo um produto inovador, a gente abriu ali o leque para outros setores. Isso foi muito enriquecedor mesmo, a jornada inteira. E hoje em dia, né, Isa, não tem como a gente fugir da inovação, né? Isso é algo que está batendo na porta da pequena, da média, da grande. Vocês são um exemplo disso, uma empresa pequena para média, talvez, né? Estamos bem pequenos. Estamos pequenos. Mas é um momento, são 2 aninhos, estão gatinhando, né? Que apostaram num produto diferente. E como você falou no começo, apesar de você ter visto isso há 10 anos, aqui quantos conhecem exatamente esse processo? Muito pouca gente, né? Estão investindo nisso, passaram por um prêmio que traz uma metodologia, né? Não só de avaliação, mas também para ajudar você no crescimento. E estão apostando na inovação e numa agenda super atual. Então, assim, faz todo sentido. Para quem está assistindo a gente, aí não em relação ao prêmio, mas em relação à inovação, o que você diria para quem está começando, que às vezes ainda é meio cético com a palavra ou com o conceito inovação, né? Olha, eu acho que a gente fala tanto sobre inovação que talvez às vezes perde um pouco o sentido, né? A gente não sabe muito bem o que é inovar. Mas durante o nosso processo a gente percebeu que a gente inovava para nós mesmos, né? Para a gente resolver os nossos problemas, as nossas demandas que a gente encontrava ali. Como a gente tem um processo muito novo, a gente tinha que estar inovando a todo momento para conseguir ir para frente, conseguir melhorar a qualidade do nosso produto, aumentar a nossa capacidade produtiva. E aí até muita coisa durante o diagnóstico que a gente ia contando para eles falavam, não, isso é inovação, isso é inovação. Né? Então, é necessário, não tem como fugir, né? Não é uma coisa que a gente faz extra. A gente precisa estar inovando todo o tempo para estar indo para frente, né? Que é o que todo mundo quer. É impulso.
E às vezes a gente fica, pô, a empresa pequena, Isso, né? estamos no começo, mas começar certo é o melhor caminho. Então, começar com essa mentalidade. E às vezes essa ajuda é necessária também, né, Jô? Se falar, começar certo, mas o que é o certo? Não, exatamente. Essa metodologia voltando a falar um pouco do prêmio, mas a gente tinha pouco contato com isso, a gente não tinha ideia do que era inovar, mas ali dentro você descobre que tem muito e que é muito perto, está muito perto e muito fácil de fazer. Então você só precisa ter realmente coragem, não ficar com aquela preguiça de deixar o que é importante para depois. Fazer acontecer mesmo. Aí, ó, já ficou a dica para você que tá vendo. Tem que fazer acontecer. E aí, quem sabe, você levanta um prêmio lindo desse aqui, ó. Merecidíssimo para quem trabalha, para quem acredita, para quem não tem preguiça e faz acontecer. Isso aí. Né? Gente, a gente está chegando aqui também no finalzinho. Quero agradecer demais, dar super parabéns. A gente que agradece. Nós, parabéns para você também, cara. Eu vou contar essa história ainda. Nós estamos aqui, ó. O Move também ganhou, eu também ganhei, estamos juntos aqui. E daqui a pouquinho eu vou contar essa história do nosso prêmio aqui. Mas agora é a Plante um Papel. Siga nas redes sociais, hein? Abraça essa ideia, inovação, coragem e empreendedorismo. Eu vou chamar um rápido intervalo, se liga que daqui a pouco, se você é da área de TIC e gosta de game, então vem comigo que eu vou falar de uma oportunidade super bacana. Eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta já já.